Olá, o Cisalo tem a opção de plano de pagamento. Hoje eu vou mostrar para vocês duas formas de utilizar os planos de pagamento e como que vocês fazem a configuração desses planos de pagamento. Tá? Os planos de pagamento nós configuramos aqui em financeiro, configurar, plano. Vai abrir uma janelinha. Aqui tem 3 planos criados, eu vou criar novos planos para vocês entenderem o processo. Tá? É, Basicamente, a gente pode criar o plano para definir como que o aluno vai fazer um determinado pagamento. E esse pagamento ele pode ser da mensalidade ou de extras, tá? Então vamos fazer os dois exemplos para vocês verem como que seria. Vamos criar aqui primeiro um plano. Vou chamar aqui de plano para pagamento em 13 vezes, por exemplo. 13 vezes. Aqui no geral, na descrição, a gente vai colocar a mesma coisa. Esses campos todos aqui são opcionais, ok? Essa opção web é para você poder matricular, para você poder disponibilizar esse campo lá na web, tá? Esse plano na web, desculpa. Período padrão é utilizado quando é um plano onde a escolha do plano altera o período, tá? Então, no lugar de você fazer, por exemplo, um plano para definir o número de parcelas, você pode fazer um plano para ele escolher o turno. Então ele pode escolher um turno de 5 horas, 7 horas, integral, semi-integral, enfim, o nome que você quiser. E aqui você colocaria o plano, o turno, desculpa, que aquele plano representa. Não é o caso disso daqui. Em carteira, normalmente a gente configura as carteiras nas turmas e nos ensinos, tá? Então os planos, via de regra, são sem carteira. Se o seu plano vai ter uma carteira específica por algum motivo, você configuraria aqui. Senão a gente coloca aqui sem carteira. E web são os parâmetros que nós vamos utilizar no processo de rematrícula web. Tá? Então, essa validade web, data de início e data de fim, é justamente de quando a quando você deve mostrar esse plano. Por quê? Por que que é importante isso? No processo de rematrícula, uma das etapas é o plano. E muitas vezes você quer, por exemplo, que o pai escolha o plano em 13 vezes somente até o início do mês 11, vamos imaginar. A partir do meio do mês 11 para frente, ele não pode mais fazer em 13 vezes, não vai dar tempo de você fazer o boleto. Tá? Então aqui a gente vai colocar a validade. Vamos aqui definir, por exemplo, que é do 1/10 de 2022 a dia 30/10 de 2022. Outro motivo também de você utilizar a validade é quando você trabalha com promoções. Então, por exemplo, você pode criar um plano que ele é válido até dia 15 de setembro, por exemplo, para quem fizer a matrícula, vai conseguir fazer a matrícula com 50% de desconto. Aí, depois de 15 de setembro a 15 de outubro, você coloca um desconto um pouquinho menor, sei lá, 50, 30% de desconto. E assim você vai liberando os planos de forma automática, né? Em função dessa data, o sistema vai saber qual plano que ele tem que apresentar lá no processo de matrícula, tá ok? Os outros eu vou deixar sem nenhuma configuração. Esses aqui são os campos mais importantes que você tem que focar na hora de cadastrar o plano. Aqui na lateral, a gente também pode definir se esse plano ele é específico por ensino ou por turma. Esses aqui são obrigatórios. A gente tem que definir se ele é um plano por ensino ou por turma para poder mostrar corretamente lá no site. Tá? E ele pode ser para mais de um ensino. Então, vou dizer aqui que o meu plano por ensino ele é para o ensino fundamental 1, por exemplo. Tá? Boletos significa o quê? No caso aqui, a gente está falando do plano de mensalidade. Tá? Então, esse plano aqui, ele vai estar disponível somente para os boletos de mensalidade. Então, com isso, eu não corro o risco do cara escolher esse plano de 13 vezes para um boleto de matrícula, por exemplo, que não tem a ver no caso daqui que a gente está fazendo a configuração. Terminei de configurar.
eu gravo. Se vocês repararem, eu não falei nada de valores, nada disso, nem data de vencimento, nada, absolutamente nada. Aqui são apenas os parâmetros gerais do plano, né? Então, como que ele vai aparecer para o pai e quando que vai ser mostrado e para que pais que vai ser mostrado, ok? Se você tiver, por exemplo, eu vou aproveitar e fazer o plano 12 vezes aqui, tá bom? Vou fazer um plano 12. Eu vou fazer mais devagar, desculpem. Ó, eu estava com o plano selecionado. Eu posso clicar nessa borrachinha aqui, ó, limpar código do plano. Com isso, ele só limpa o código, o resto se mantém. Então, no caso aqui que eu só vou alterar o nome, fica fácil. Eu não preciso ficar alterando se eu fiz várias configurações, né? Não preciso ficar alterando de campo em campo. E aqui esse plano 12 vezes, eu vou colocar somente a data diferente. Eu vou disponibilizar ele somente até o finalzinho do ano, por exemplo. E aí eu gravo. Seja adicionado o plano 12 vezes, sim. Se vocês repararem, ele fica aqui em cima listado, né? Aqui tem uma funcionalidade relativamente nova, que é esse editar valores, tá? Então, aqui a gente tem a lista de planos, e eu posso editar alguns desses valores. Não posso alterar o valor da matrícula nem a mensalidade. Isso daqui vem de uma outra tela da tabela de financeiro do plano, que a gente já vai ver. Mas eu posso atualizar a validade, tá? Então isso é muito comum. Às vezes você, por exemplo, soltou uma promoção que era válido, esse daqui é em 13 vezes. A gente soltou a promoção que era válida até dia 3 do 10. Aí chega dia 1 do 11 e a promoção sai do ar, mas tem alguns pais ainda que estão ligando e querendo fazer essa promoção. Para você abrir esse plano novamente é muito simples, tá? Ou você seleciona aqui o plano e altera a data e grava. Ou você vem aqui, se você tiver vários planos, por exemplo, que você quer ir abrir, você pode clicar aqui em editar valores. Vamos imaginar que eu queira colocar todos esses planos aqui para o dia 1º de janeiro de 2023. Tá? Que não faz muito sentido, mas só para título de exemplo. Então, na hora que eu coloco em amarelinho, significa que ele gravou. Se tiver em vermelho, porque deu erro. Eu posso dar um Ctrl C para copiar, eu posso colar em todos os planos que eu quiser atualizar a data de finalização da web. Então, com isso é muito mais rápido de eu atualizar esses campos aqui de início e fim da web, né? Ou mesmo eu posso disponibilizar ou não aqui na web, também da mesma forma, clicando direto nessa coluninha, tá? Aqui não estava disponibilizado ainda. Ok, fiz a configuração. Aqui é como se fosse a configuração da casca. Eu ainda não defini os valores desse plano. Vamos ver como que a gente faz para definir os valores do plano. Fecha essa janelinha. Vou em financeiro mensalidades. E é no mesmo lugar onde vocês definem a tabela de valores da classe. Ok? A única diferença é que no lugar de fazer por classe, você vai fazer aqui por plano. Daqui da mesma forma, você seleciona o plano. Ele não encontra nenhuma informação. Aí a gente diz quando que vai ser o vencimento. Eu quero que vença, por exemplo, todo dia 10. O plano em 12 vezes vai ser a partir de janeiro. Vai ter uma matrícula de R$ 500 e uma mensalidade de 1.500, por exemplo. E só isso. E aí eu gravo. E a mim, a mesma coisa aqui eu posso fazer com o plano de 13 vezes. Como eu estava com o plano de 12, na hora que eu seleciono o plano de 13, ele fala que não achou nenhuma configuração, né? Pergunta se quer limpar a tela. Se você colocar aqui não, ficam os dados anteriores, fica mais fácil de você atualizar, né? Então vou dizer que esse daqui de 13 começa em dezembro anterior, são 13 parcelas. Vai ser também 18 mil, só que aí a mensalidade, aliás, não vai ser 18 mil não, vai ser um pouquinho mais, vamos colocar aqui 1.400. Pronto, 18.200. E grava. Então, uma 12 de 1.500 e a outra 14 de 1.400, por exemplo. Tá? Essa mesma atualização do valor da mensalidade, você pode fazer clicando nesse botão aqui, grid dos dados financeiros. Tá? A vantagem desse grid aqui é que você consegue ver de uma vez
todos os valores que você cadastrou de todos os planos. E isso facilita bastante a revisão, né? Então, se você quer checar que os planos estejam com os valores corretos, essa daqui é a melhor tela. E aqui você pode utilizar também para corrigir. Então, por exemplo, eu posso vir aqui em editar valores e eu posso dizer que o valor da mensalidade desse daqui vai ser 1.450, por exemplo, tá? Eu preciso, aí ele automaticamente atualiza o valor do contrato, tá? Repara que os dois ficaram em amarelinho. Se você quer confirmar se ele gravou tudo certinho ou não, você clica aqui em atualizar grid, ele vai mostrar os valores que estão gravados atualmente no banco de dados. Se eu clico em editar valores, por exemplo, e coloco uma coisa que não faz sentido, ele fica em vermelho e aqui embaixo ele mostra o motivo. Campo mensalidade, qualquer coisa que você digitou deve ser um número, né? E claro, não é um número, ele não vai gravar. Vou voltar para o que era antes. Com isso, se você tem vários planos, tá? Tem escolas que têm inúmeros planos, né? Você pode filtrar por aqui também, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho vários planos do turno tarde. Você colocaria tarde, ele te lista todos os planos. Você pode colocar aqui todos os planos que eu tenho em 13 vezes. Ele vai te listar lá os planos que tem em 13 vezes. Muito bem, então assim a gente consegue configurar planos que vão afetar a mensalidade. Eu vou mostrar agora planos que vão afetar a matrícula, tá? Então, vamos voltar aqui em financeiro, configurar planos e vamos criar planos de matrícula em 2 e 3 vezes, ok? Então vamos colocar aqui matrícula em 2 vezes. Vamos ativar para a web, vamos dizer que a validade vai ser a partir de agora mesmo. Ele pode fazer até o fim do ano. As duas eu vou colocar até o fim do ano, tá? Para facilitar aqui o processo. Matrícula 2 vezes, ok, e não vai ter carteira. Além disso, ele é um plano por ensino para todo mundo e ele é somente para o boleto de matrícula, tá? Isso aqui é importante porque o aluno ele pode fazer lá por exemplo, mensalidade em 12 e matrícula em 3, né? Repara que são planos diferentes, cada um vai ficar num boleto diferente. Ok, eu gravo, desejo adicionar sim, ok. Para criar o de 3 é muito simples. Eu limpo o código e eu altero aqui 3. 3, pronto. Criei o de 3. Se um belo dia eu falar, poxa, não gostei do jeito que ficou a matrícula 2x, queria colocar 2 vezes. Eu posso vir aqui, colocar 2 vezes. Legal. Agora eu tenho os planos criados. Eu posso ir lá nas configurações, agora como é de matrícula, são as configurações dos extras, e marcar quais são esses valores. Lembram os planos que nós criamos aqui em 12 e 13 vezes? Que são esses daqui. Estão aqui os valores também, se vocês quiserem confirmar, tá bom? Matrícula de 500 e os valores de mensalidade, número de parcelas e o valor total de contrato, tá? Então esse aqui também serve para conferência. Como que eu faço a configuração do financeiro do plano já quando a gente está falando de extras, tá? Eu venho aqui no financeiro mensalidades também, só que no lugar de vir aqui nesse menuzinho geral, eu venho aqui no menu de extras. Vocês já devem ter cadastrado extras com certeza para aluno e para turmas, né? Da mesma forma, você pode cadastrar por plano. Então você seleciona aqui o plano. Aqui você tem a lista de planos, você pode filtrar se você quiser. Então, se eu colocar aqui vezes, aparecem lá os meus 2 planos. E eu posso fazer essa alteração por grid de lançamento, do mesmo jeito que é aquele outro lá que nós vimos a mensalidade, ou eu posso fazer aqui por faixa de meses. Aí em função do que eu sentir mais confortável, tá? Nesse caso aqui eu vou fazer dos dois para vocês verem como que funciona. Então, matrícula 2 vezes, vamos imaginar que é em novembro e dezembro de 2021. Eu vou voltar para o passado, tá bom? Então, novembro e dezembro de 2021, a gente está falando do ano letivo de 2020. Como que a gente faz isso? Eu venho aqui em ano do extra, coloco... Aliás, tem um jeito mais simples. Como são 2 parcelas, eu venho aqui no DATE, coloco novembro anterior, então ele vai entender que é novembro de 2021.
coloco somente duas parcelas, novembro e dezembro, e aqui o valor da matrícula vai ser 250 por mês. Total de 500. E vamos gravar. Deseja repassar para os alunos? Não, porque não tem ninguém matriculado aqui. Essas configurações é importante que vocês façam antes do processo de matrícula, tá bom? Então você nunca vai repassar para os alunos. Legal. Se eu venho aqui no grid de lançamentos, eu tenho como confirmar a matrícula duas vezes. Foi adicionado 250 em novembro de 2021 e 250 em dezembro de 2021. Nessa mesma tela aqui eu poderia falar, olha, quando o cara escolher matrícula 3 vezes, eu quero que faça 300, 300 e 300. Então eu venho aqui, ó, editar valores. E aí eu coloco 300. 300, também posso copiar e colar. 300. Tá? Então com isso ele já... 300 foi um pouco exagerado. Fiz a conta errada. Vou colocar 200. Pronto. Certo? Então se ele fizer em 3 vezes, 3 de 200, se não, 2 de 250. Aqui tem algumas opções, tá? Então, se eu, por exemplo, quiser ver tudo que somente os meses que tem dado, se eu clico aqui em ocultar meses vazios, ele vai tirar os outros meses, tá? Então, é mais para conferência. Se eu tirar esse filtro aqui também, ele me lista todos os planos. Eu posso aqui muita atenção ao que você está lançando, tá? Eu, por exemplo, lancei errado agora, não tive atenção. Por que que eu lancei errado? Eu lancei no boleto mensalidade. E o correto era ter lançado no boleto matrícula, tá? Então, não tem jeito, eu não consigo fazer essa mudança de forma simples no Cisalo, né? Do tipo, muda tudo que tá para cá, pra lá. Não dá. Eu tenho que lançar no lugar correto. Então, eu vou fazer isso. Eu venho aqui em matrícula, tiro a opção ocultar meses vazios. E agora a gente sim coloca 250. Opa, editar valores. 250, 250 e aqui 200, já ia colocar 300 de novo. 300, 300. Aquele outro lá que está errado, você pode simplesmente vir aqui e colocar zero. Ele mostra aqui embaixo a mensagem excluído, extra, tal, 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 porque ele percebe que não tem valor, tá? Então, se você grava um valor zero aqui, ele exclui o extra daquele plano, tá bom? Legal. Então, se eu for ver agora no boleto matrícula, ficaram aqueles valores certinhos e agora no boleto de mensalidade não tem que ficar mais nada. Perfeito. Aqui você também pode alterar, além do valor, a data de vencimento, tá? Então, por exemplo, se você falar assim, poxa, eu queria que a matrícula, a data de vencimento seja uma data específica, não seja aquela data padrão. Você vem aqui em matrícula, data de vencimento, editar valores, e aí você coloca a data de vencimento que você quer para cada plano, tá? Então, por exemplo, aqui eu posso querer dia 30 de 11 de 2021, aqui de 2030 do 12, que você sempre pode usar o Ctrl C, Ctrl V, tá bom? E aqui 30 do 10, por exemplo. Com isso, você rapidamente consegue configurar a data de vencimento dos seus planos também, tá bom? Os planos de extras. Espero que tenham gostado dessa explicação. Se tiverem alguma dúvida, não deixem de entrar em contato com a gente que iremos ajudá-lo com gosto. Até a próxima.